Oi, pessoal! Mais um Papo Não Binário. E hoje o assunto é comparação. Sabemos nem por onde começar, né? Gente, esse tema comparação surgiu porque nos mandaram nas caixinhas anônimas perguntas do tipo: quem mais te apoia? Quem é melhor? Quem é pior? Quem é a tua relação mais próxima? Mais próxima, nessa relação de melhor, pior, mais, menos. E aí, resolvemos então questionar se valia um papo não binário sobre comparação e achamos que sim, pela nossa história. Bom, comparação para mim, hoje em dia, não faz mais sentido, apesar de muitas vezes a minha cabeça ainda, ir um pouco para esse lugar. E eu acredito que isso acontece porque na sociedade que a gente vive tem muito essa base da comparação, justamente para que a gente, minha visão, tá? Fique contra uns e outros e a gente não se una, não tenha força e revolucione a porra toda. Minha visão. Então eu acredito que o sistema capitalista ele se alimenta desse lugar da comparação para realmente nos enfraquecer como população. E isso a rede social reafirma, enfim, várias coisas. Então é mais comum, se estou desatente, também ir para esse lado. Hoje em dia não faz mais sentido e eu consigo me capturar de volta por compreender as coisas como únicas. E aí eu faço um paralelo bem grande assim com quando a gente olha para a natureza que não nós, seres humanos, né? Porque a gente não compara flores, por exemplo. A gente não fala que um gerânio é mais bonito que uma orquídea, no geral. Eu não falo. As pessoas falam isso, na real. A minha cor preferida. Eu acho que as pessoas falam, acho que eu que... Enfim, tá? Mas eu gosto de ver... Porque assim, você olha pra essas flores, enfim, que seja, elas não tem nada a ver uma com a outra, né? Igual com essa cor. Rosa e azul. Gente, rosa e azul são cores totalmente diferentes. Se você gosta só de rosa ou só de azul, ok. Mas são coisas diferentes. Já comecei falando da beça. Eu fiquei pensando que eu acho que esse negócio da comparação, ele traz muito consigo esse é melhor, esse é o meu preferido, esse é único e exclusivo. E aí, tudo bem, é uma lógica que até você pode aplicar para algumas coisas. Só que o problema é que a gente leva isso para as relações com as pessoas. E aí eu acho que isso, atualmente, né, claro, eu acho que isso não tem lugar, porque é isso, não tem como tu comparar as relações, não tem como tu comparar as pessoas em si, não tem como tu comparar a maneira que tu se sente, que tu se comporta com uma pessoa ou outra pessoa, enfim, eu acho que tudo isso são coisas incomparáveis e tem pessoas que vão te trazer determinadas coisas que outra pessoa não vai te trazer. E aí não falando de coisa boa, coisa ruim, independente, sem classificar como bom, ruim, melhor, pior, enfim, seja a classificação que você quiser dar. Então eu acho que você repensar essa questão da tipo, meus preferidos, isso aqui é melhor, porque não sei o quê. E eu acho que quebra um pouco também a lógica do bom e mal, né? Que a gente classifica também as pessoas nesse lugar. E a gente tem um pouquinho de coisa ruim na gente também, né? Claro que tem coisas que extrapolam, né? E aí a gente tem que estar mais atento, mas é isso, não tem, nenhuma pessoa é 100% boa, 100% ruim, eu já não sei dizer. Mas 100% boa com certeza não existe. Enfim, porque aí eu acho que pensar, tirar da dualidade também, né? Desse lugar
ou uma coisa ou outra. Não, tira disso, e aí existem outras possibilidades, e aí a comparação cai num lugar tipo, eu vou comparar, sei lá, eu preciso comprar um fone de ouvido. Aí eu vou comparar um com o outro e eu vou ver qual melhor se adapta para mim. Que talvez para outra pessoa tenha outra característica que seja mais importante. Enfim, viajei. Não, eu ia puxar justamente esse lugar da lógica de produto. Para mim, comparação tem a ver com lógica de produção, de produto, né? Então, sim, a gente vai comparar fones de ouvido porque são produtos, porque têm a mesma função, enfim, por várias questões. Agora, pessoas, por exemplo, né, gente? Porque isso rola muito, comparar belezas, por exemplo. Cara, como é que a gente vai comparar se mesmo as pessoas, né, vamos pensar nos gêmeos idênticos. Cara, essas pessoas têm diferenças também. Então, assim, não tem... Como é que eu vou comparar narizes? Se cada nariz sabe? Tipo, tem uma coisa, assim, histórias, né? Muitas pessoas não começam coisas porque se comparam com quem tem a mesma idade, por exemplo. Então temos a mesma idade, então dá pra comparar. Não, gente, não dá, porque a história da outra pessoa... Quer dizer, não dá, as pessoas fazem isso, né? Mas eu queria que a galera entendesse o quão surreal é isso. Pra mim, hoje em dia, é um mundo absurdo que a gente acredita. É um mundo absurdo, simplesmente absurdo. Como é que eu que tenho lá a minha história de vida, que cresci lá não sei aonde, com não sei quem, fui criada por não sei quem, vou comparar com o ciclano que nasceu lá não sei aonde. Eu acho que essa lógica da comparação, ela vem muito, né, desse sistema capitalista, porque ela estimula essa lógica da competição também, né, que você tem que ser melhor que o outro para você ter o seu lugar e para você alcançar um lugar melhor, enfim, e a gente acabou levando isso para tudo, né. E aí tem muito a ver com essa lógica nas relações afetivos sexuais ou não, nas relações interpessoais, assim, eu acho que principalmente nesse lugar de amizades as pessoas também falam, o meu melhor amigo, né, tem essa coisa, mas nas relações românticas existe esse lugar do escolhido também, né, da pessoa escolhida para ser essa minha parceria para sempre e sempre. Então essa lógica a gente tirou ela desse lugar, sei lá, que eu também nem acho justo, certo, adequado no sistema, né, que tipo essa lógica de que eu tenho que estar sempre sendo melhor que o outro, que eu tenho que, enfim, de ter lugar só para uma pessoa lá, enfim. E a gente aplicou isso nas relações e também não é algo legal, né? Sim, a monogamia é quase a competição, comparação do relacionamento, né? Porque você vai acabar ficando com alguém que mais combinou aí com o que você queria, com o que você esperava. Então é tipo a pessoa ganhadora do concurso, assim, ali ó. E aí se a gente for pensar, né, competição, também tem esse quesito, assim, comparação, mas é um pouco diferente, né? Tem a questão de técnica, de movimentação, enfim, né? Pensando em competições de modo bem geral. Então, é complicado quando a gente puxa para esse paralelo de pessoas, né? Cada pessoa é única, tem a sua história única. Isso é muito potente, gente. Tipo, cada pessoa ter sua trajetória é muito potente. E uma das coisas que me ajudou a lidar com a comparação dessa forma é começar a olhar e reconhecer a minha história e começar a trabalhar o meu envolvimento com o meu caminho, com a minha história, com os meus desejos, e parar de ficar sempre botando
no lá fora e olhando lá fora e não sei o que, sabe? Que a gente é muito estimulado a fazer isso. Então é meio que um contrafluxo puxar pra tipo, peraí. Né? E é um exercício que a gente tem que estar fazendo continuamente, porque enfim, eu acho que principalmente com a rede social, mas não só, né? Se a gente não tiver atento, a qualquer momento tu vê alguma coisa e é muito fácil, já é automático na nossa cabeça a gente se comparar e aí entender que às vezes a questão de tipo, eu tive oportunidades diferentes de outras pessoas, claro que tem questões sociais envolvidas, né? Mas a gente tem oportunidades diferentes de outras pessoas, teve acesso a coisas diferentes, teve uma história diferente, enfim. Então, é um processo contínuo, assim, não é que, não me comparo nunca com nada, com ninguém. Não é, a coisa vem, ela toma conta da gente às vezes, mas aí é tu ter o discernimento e entender por que você está fazendo aquela comparação, né? O que você viu naquela outra pessoa que talvez até pode guiar os teus desejos, né? Pensar nesse lugar, acho que entra um pouco a questão da inveja também, né? Que é uma coisa muito falada. Entender por que isso surgiu e pensar, o que fez surgir essa sensação em mim, esse sentimento, essa necessidade de me comparar, o que é dessa vida dessa outra pessoa que eu tô vendo e que eu quero pra mim, ao invés de só se deixar levar e ficar se comparando e se colocar no lugar, não, mas essa pessoa, ela é melhor que eu, essa pessoa, não sei o que, mas pensar, por que eu tô achando isso, né? Sim. Sim, total. E acho que isso vale para as relações também, né? O tópico não é não monogamia, mas vale sim para relações, independente de sexo afetivas ou não, nesse sentido de talvez se você tá se comparando e muito, porque tem alguma coisa ali para você olhar. Mas esse lugar de cada relação tá te nutrindo, né, de um jeito diferente, aí pensar, muitas vezes é mais fácil a gente pensar, amizades, né, amizades a gente dificilmente fica pensando qual é a amizade, que a única amizade aqui, não, geralmente a gente tem mais de uma amizade, cada amizade vai, né, ser parceria para alguma coisa, e que bom, né? Eu sei que tem aí ainda a lógica do o melhor amigo, a minha pessoa, às vezes eu ainda vejo isso, mas cai um pouco nesse mesmo lugar problemático, estrutural monogâmico, de, gente, aí você vai ter uma pessoa que vai ser a tua então confidente, e aí se ela não estiver disponível, tu, sei lá, surta, ou minha nossa, o que eu faço agora, enfim, sabe? Então, vem essa coisa da rede de novo, né? A gente volta um pouco para esse lugar. Então, assim, comparação, tudo isso. De novo, mais perguntas e respostas. Tudo isso, mas é só pra deixar, né, esses vários convites aí pra pensar, porque acho que a gente também bota como uma coisa muito dada. É que todo mundo se compara, então, azar, vou sentir isso e... Não. Sim. A gente adoece por causa disso, né? Não, se você não quer, não gosta dessa sensação, vai em busca... Não vou dar uma de coach, não sinta. Seria bom se fosse só isso, mas vá atrás do que pode estar gerando, porque não é uma coisa que a gente precisa estar sentindo e que não tem um jeito de lidar com. É isso. Beijos, até a próxima.